anjos. Hoje, nossos irmãos de Honduras nos mostram que esse sacrifício seria feito uma só vez e para sempre. Que foi Cristo Lisbeth quem sacrificou sua mente carnal voluntariamente. Esse sacrifício tem uma ordem. 1. Tinha que existir o cordeiro fêmea, figura do irmão mais novo, o espiritual, para que se sacrificasse e salvasse aos homens. Esse sacrifício primeiro seria feito pela esposa de Deus, em sua mente, para servir de exemplo para nós, sua manada pequena, suas primícias. 2. Esse sacrifício seria feito uma vez. É que nem o homem morre uma só vez. Cristo Maria não o fez porque ela não se sacrificou voluntariamente. A ela mataram. De outra maneira, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo com Cristo Lisbeth, mas agora, na consumação dos séculos com Cristo Lisbeth, se manifestou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma na mente para tirar de nosso meio o pecado. Agora vamos ao tema de hoje. Se lê, se apresentou de uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma na mente. Esse sacrifício tem uma ordem. Primeiro faria a esposa de Deus em sua própria mente para servir de exemplo para sua semente do bem, sua descendência espiritual, sua manada pequena. As primícias figura dos 144.000 ou dos 300 de Gideão. É importante determinar o seguinte: esse sacrifício seria uma só vez, assim como o homem morre apenas uma vez, esclarecendo. Esse sacrifício não se realizou com Cristo Maria, porque sua morte não foi um sacrifício. Ela não se ofereceu para morrer numa cruz. Temos evidência para respaldar isto? Somente estando o livro aberto, Cristo Lisbeth, podemos ver claramente essa profecia. Leamos em Isaías 22, dos versos 22 ao 25. Começaremos vendo detalhadamente o versículo 22. Em seus ombros colocarei a chave da casa de Davi. Ninguém poderá fechar o que ela abrir, nem abrir o que ela fechar. Obviamente, quando lemos em seus ombros colocarei a chave da casa de Davi, refere-se ao último Cristo, representação espiritual do reinado eterno prometido a Davi. E esse reinado não é humano, um governo terrenal, mas um governo eterno, figura de uma mente transformada, ou seja, reinar sobre a mente carnal. Cristo Lisbeth é essa pessoa com toda a autoridade divina para reinar primeiramente sobre sua própria mente e depois nas mentes dos seus filhos, vencendo assim a morte para sempre. Esse é o reinado eterno prometido a Davi. É uma grande notícia saber que o ser humano pode chegar a ser imortal, mas há um requisito: crer no Cristo imortal e guardar os seus mandamentos, porque ela tem a chave da casa de Davi, ou seja, tem as chaves da morte e do Hades, tem as chaves do reino da morte. Também vemos a figura de e abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Em outras palavras, Cristo Lisbeth tem total autoridade para dar vida e para dar morte. Ele será como um trono de honra para a família de seu pai. Eu farei que fique firme em seu lugar, como se fosse um cravo. E terão que pendurar nela, no cravo, toda a glória da casa de seu pai, os descendentes de sua prole, todas as vasilhas menores, as vasilhas em forma de bacias, assim como todas as vasilhas como jarros grandes. Note que há uma insistência nas palavras casa de Davi e casa de meu pai. Leamos 2 Timóteo 2:20 e vejamos essa figura. Mas em uma casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns para uso honroso e outros para usos vis. Está claro, essa casa é a figura do povo de Deus. Então Cristo Maria foi responsável pelo povo de Deus em sua época, como é atualmente Cristo Lisbeth, com sua descendência espiritual. A diferença é que na era do Cristo histórico todos morreram
E na era do Cristo imortal, todos os filhos obedientes foram vivificados. Temos imortalidade. Em nós sim se cumpre João 3,16, cremos nela. Por isso temos vida eterna. Hoje sabemos, dentro da casa de Deus, Melquisedeque e Lisbete, há vasos de honra, filhos obedientes, e vasos de desonra, filhos desobedientes. Se notarmos, já estamos desfazendo a profecia, porque nela se diz, Isaías 22, 24, pendurarão nela, Cristo Maria, toda a honra da casa de seu pai, os filhos e os netos, todos os vasos menores, desde as taças até todo o tipo de jarros. Que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, filhos desobedientes, preparados para a destruição, e para fazer notórias as riquezas de sua glória, a mostrou para com os vasos de misericórdia, filhos obedientes, que ele preparou de antemão para a glória. Naquele dia, diz Melquisedeque e Lisbete dos exércitos, o cravo fincado em lugar firme será tirado, será quebrado e cairá. E a carga, as coisas, vasos, taças, vasilhas, jarros, etc., figuras de pessoas, que sobre ele se pôs, se desprenderá, romperá, porque Melquisedeque e Lisbete falou. Já vimos que a figura do cravo fincado representa Cristo Maria. Ela chegou ao mundo antigo com a esperança de seu povo. Mas ao morrer e não ressuscitar, o povo se desiludiu e desintegrou. Com sua morte, levou para a sepultura todos os que esperaram nela, por não ressuscitar a ninguém. Todos morreram. Com esta profecia de Isaías, Cristo Lisbete aclara ao mundo atual o seguinte: ninguém foi salvo para a eternidade, só ela mesma, como a esposa de Deus, e sua descendência espiritual. Esse povo grande, por ser imortal e forte, vencemos ao irmão mais velho, a mente carnal, profetizado por Joel. Estrelas brilhantes, em Isaías 22, 22, 25, temos a prova de que não foi Cristo Maria quem fez o sacrifício. Cristo Lisbete representa espiritualmente o reinado eterno prometido a Davi. Um governo eterno, que é figura da mente transformada, ou seja, reinar sobre a mente carnal. Cristo Lisbete tem toda a autoridade de Deus para reinar primeiro sobre sua própria mente carnal e vencer a morte física. E também poder reinar em nossa mente para que tenhamos vida eterna. Ser imortal é um grande prêmio. Por isso, tem requisitos: crer em Cristo Lisbete e obedecer seus mandamentos, pois ela é quem tem as chaves da vida e da morte. A casa é figura do povo de Deus, e Cristo Lisbete cuida de seus filhos espirituais. Os filhos obedientes, nós, os que somos imortais, os que cremos em Cristo Lisbete e temos vida eterna. Na casa de Melquisedeque e Lisbete há vasos de honra, filhos obedientes, e vasos de desonra, filhos desobedientes. Todos esses utensílios, como vasos, copos, jarros e jarrões, somos nós, os filhos de Deus. A estaca colocada foi tirada, ou seja, Cristo Maria foi tirada, morta, como morreram todos os homens. Cristo Lisbete nos aclara que até agora ninguém foi salvo para a eternidade. Só Cristo Lisbete é imortal, e nós, seus filhos, o povo grande, por ser imortal e forte, por vencer ao irmão mais velho, a mente carnal, temos a vida eterna. Raça superior, nestes temas,
temos aprendido que a criação do mundo é quando Melquisedeque e Lisbete criaram o mundo espiritual. Deus Pai gerou Cristo Lisbete e ela aprendeu obediência ao estar em um corpo físico, vencendo a sua mente carnal. Assim, venceu a morte física, com sua mente transformada. Cristo Lisbete criou o Filho da Promessa, seus filhos espirituais, com seu Evangelho eterno. Sabemos que o nome Lisbete significa apartada para Deus, a promessa de Deus, e Deus é meu juramento. Nós somos o Filho da Promessa, Melquisedeque e Lisbete, e nós, seus filhos fiéis, formamos a família de Deus. E sabemos que a única que fez o sacrifício que agrada a Deus Pai foi Cristo Lisbete, para dar-nos a vida eterna. Aleluia a Cristo Lisbete, porque é a nossa sabedoria e inteligência. Até a próxima aula! Olá, raça superior! Sabia que Cristo Lisbete é o cordeiro fêmea que se apresentou como sacrifício vivo, hoje, para salvar aos homens? Sim! Esse sacrifício primeiro o faria a esposa de Deus, Cristo Lisbete, em sua mente para servir de exemplo a nós, seus filhos da promessa. O mundo pensa que o Cristo de 2000 anos atrás morreu em sacrifício para salvar a humanidade, mas isso não foi assim, porque Cristo Maria não se sacrificou voluntariamente, senão que a mataram. E isso não é um sacrifício aceito e agradável para Deus Pai. O único sacrifício aceito a Deus Pai é o sacrifício da mente carnal. Esse é o sacrifício que hoje nossa mãe, Cristo Lisbete, veio para cumprir. Hoje estamos transformados e somos sacrifício vivo e agradável para Deus, Melquisedeque e Lisbete. Isso porque reinamos sobre a mente carnal e governamos nossos pensamentos. Cristo Lisbete é a única que veio para ensinar-nos o significado do verdadeiro sacrifício de Cristo e como cumpri-lo em nossas vidas. Por isso, hoje somos os imortais. Somos esse Filho da Promessa, nascido de Deus Pai e Deus Mãe, para viver eternamente. Por Melquisedeque, Cristo Lisbete, por nossos pais espirituais, pela Salvadora Cristo Lisbete. Amém. Aleluia! Madre, somos tus hijos, instrumentos afinados por la llave, la maestra Cristo Lisbeth, perfeccionados, ella nos limpió, ha dado el último punto de afinación, verdadera alabanza del pueblo de Dios, muertos a la carne, pero vivos al Señor, judíos espirituales, con sus vidas afinadas, por el verbo hecho carne, la inmortal Cristo Lisbeth nos ha dado vida eterna, verdadera alabanza del pueblo de Dios.
inmortal.